Trata-se do maior conflito bélico já testemunhado pela humanidade. Uma guerra devastadora que englobou dezenas de milhões de combatentes em escala global. Vamos elaborar um resumo dos principais acontecimentos da Segunda Guerra Mundial em um mapa. Após o término da Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão e seus aliados são derrotados e considerados os únicos culpados pelo conflito. Sob o peso de sanções severas, tanto o Império Austro-Húngaro quanto o Império Otomano são desmantelados, enquanto o Império Alemão é obrigado a pagar uma dívida que muitos consideram irracional. Suas colônias e parte de seus territórios são cedidos aos vencedores, incluindo a recriação da Polônia. Essas sanções são percebidas como humilhações pelo povo alemão. A economia alemã é enfraquecida por uma dívida excessiva e enfrenta uma hiperinflação desastrosa. As casas da moeda tentam solucionar o problema imprimindo notas, resultando na desvalorização de sua moeda. Entre 1914 e novembro de 1923, o valor do marco alemão aumentou em 1.000 bilhão. No ano seguinte, medidas radicais são tomadas para conter a inflação e estabilizar e revitalizar a economia. No entanto, em 1929, a quebra da Bolsa de Valores em Wall Street, Nova York, desencadeia a pior crise econômica do século XX. Seu impacto é sentido em todo o mundo, com o Império Alemão sofrendo os efeitos devastadores, incluindo uma explosão na taxa de desemprego. Enfraquecido severamente, o Império Alemão testemunha o aumento do nacionalismo em 1933, abre caminho para a ascensão do Partido Nazista ao poder, liderado por Adolf Hitler. Apesar das condições rigorosas impostas ao Império Alemão após a Primeira Guerra Mundial, o novo regime totalitário reestrutura o país e restaura as forças armadas. O país também adota uma política externa agressiva, com o objetivo de unificar todos os povos de língua alemã. O Reino da Itália, apesar de sua vitória como parte dos aliados, sente-se frustrado com a quantidade de território conquistado na Primeira Guerra Mundial. Desde 1922, o país é governado pelo regime ditatorial do Partido Fascista liderado por Benito Mussolini. O Reino da Itália inicia uma política colonial ao invadir a Abissínia e planeja uma invasão da Albânia. Na Espanha, irrompe uma guerra civil de 3 anos entre o governo republicano, apoiado pela União Soviética e pelas Brigadas Internacionais, e o campo nacionalista liderado por Francisco Franco, com o apoio do Reino da Itália e do Império Alemão. Ambos os países aproveitam a oportunidade para testar suas forças militares e estabelecer laços diplomáticos mais estreitos. Na Ásia, o Império do Japão continua sua política expansionista. Aproveitando-se da Guerra Civil na República da China, o país invade novos territórios. O exército japonês emprega armas químicas e biológicas e comete massacres brutais contra populações inocentes. O poderoso Império Alemão agora lança sua expansão territorial com determinação. Em primeiro lugar, anexa a Áustria com o apoio do partido nazista local. Em seguida, invade o oeste da Tchecoslováquia. A República Eslovaca torna-se um estado satélite alemão, enquanto a Hungria se aproxima diplomaticamente. Após a ocupação de uma parte da Lituânia, a Alemanha assina um pacto de não agressão com a URSS, além de um plano para dividir a Europa. Em seguida, lança um ataque à Polônia, desencadeando a declaração de guerra pelo Reino Unido e pela França, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. Embora as forças alemãs concentrem-se no leste, as tropas aliadas não tomam a iniciativa no ocidente. Em vez disso, França e Reino Unido tentam interromper a rota estratégica do minério de ferro, que atravessa a Noruega e abastece a indústria militar alemã. O Império Alemão reage invadindo a Dinamarca e a Noruega. Em questão de dias, capturam Luxemburgo, Holanda e Bélgica. A nova estratégia militar de Hitler, conhecida como Blitzkrieg, surpreende as defesas inimigas com ataques rápidos e intensos em uma área específica. As forças britânicas recuam diante desse feito militar alemão, e o exército alemão avança em direção a Paris. O exército francês é derrotado e um armistício é assinado. O Império Alemão ocupa o norte e o oeste da França continental, deixando o restante do território e suas colônias sob o controle de um novo governo colaboracionista. Dessa forma, a Alemanha exerce controle indireto sobre as colônias francesas, sem a necessidade de enviar tropas. No entanto, partes das colônias francesas e o Congo belga optam por permanecer ao lado dos aliados. Em Londres, onde diversos governos no exílio estão sediados, o general Charles de Gaulle estabelece a França Livre, que continua a lutar contra a Alemanha nazista, com Brazzaville como sua capital.
Conforme acordos firmados com a Alemanha, a União Soviética anexa os estados bálticos e parte da Romênia. Alemanha, Itália e Japão se unem para formar as potências do eixo. Todos os domínios e colônias britânicas, com exceção da Irlanda, entram na guerra. Na África, uma batalha se inicia entre as colônias italianas e as forças aliadas. Enquanto isso, na Europa, apesar dos bombardeios aéreos massivos sobre as cidades britânicas, a Alemanha não consegue subjugar o país. Hitler, então, ajusta seus planos, agora deseja invadir a URSS. No entanto, esse plano é adiado devido ao fracasso do Reino da Itália em invadir a Grécia, sendo forçado a recuar diante das forças aliadas. Após a adesão da Hungria, Romênia e Bulgária às forças do eixo, os exércitos alemães se dirigem para o sul para invadir a Iugoslávia e a Grécia. Em toda a Europa, a resistência surge em diversas formas, manifestando-se através de greves, protestos e proteção de indivíduos perseguidos. Alguns grupos atuam como espiões dos aliados, conduzem atos de sabotagem e imprimem jornais de resistência. Na Europa Oriental, as forças guerrilheiras enfraquecem os exércitos do eixo. Na Iugoslávia e na Grécia, confrontam-se resistentes comunistas e grupos monarquistas. O Império Alemão não escapa da resistência antinazista, com várias tentativas frustradas de assassinar Hitler. Em 22 de junho, as forças do eixo lançam a maior operação militar da história, em uma investida contra a URSS, que agora se posiciona efetivamente ao lado das forças aliadas. A maioria das tropas alemãs, altamente equipadas e motorizadas, avança rapidamente para o leste. Para apoiar os soviéticos, os aliados ocupam o Irã, abrindo assim uma rota de abastecimento pelo Cáucaso. Os exércitos alemães alcançam Leningrado e iniciam um cerco que se prolongaria por 872 dias, resultando em mais de 1 milhão de mortes civis. Mais ao sul, as tropas alemãs são detidas às portas de Moscou, onde enfrentam um inverno rigoroso e fatal. Nos territórios ocupados, a SS comete massacres brutais contra as populações eslavas e judaicas. Na Ásia, o Império Japonês expande sua ocupação para a Indochina Francesa. Em resposta à sua política expansionista, os Estados Unidos impõem um embargo de petróleo e aço. Como reação, os japoneses lançam um ataque surpresa a Pearl Harbor, causando um grande estrago na frota naval americana. Os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados. Inicialmente, concentram suas forças na frente do Pacífico, além de fornecer suprimentos para a resistência soviética contra o avanço alemão. Por sua vez, o Japão conquista novos territórios no Pacífico. Além dos massacres, cerca de 10 milhões de civis chineses são enviados pelo Japão para campos de trabalho forçado. Na Indonésia, milhões de prisioneiros sofrem o mesmo destino na ilha de Java. Na Birmânia e na Tailândia, os prisioneiros aliados são exaustivamente explorados na construção de uma linha férrea. Além disso, centenas de milhares de mulheres são brutalmente recrutadas para a prostituição forçada para o exército japonês. Na Europa, campos de concentração e extermínio são erguidos com o propósito de aniquilar, entre outros, judeus, combatentes da resistência, opositores políticos, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência. Temendo uma segunda frente na Europa, Hitler constrói a formidável Muralha do Atlântico, uma extensa rede de instalações militares para proteger as costas de uma invasão. No entanto, os aliados realizam seu primeiro desembarque no Marrocos e na Argélia. A Líbia italiana encontra-se sitiada entre duas frentes hostis. Após perder o domínio sobre suas colônias, a França de Vichy é invadida impiedosamente. No Oriente, as forças do eixo tentam interromper estrategicamente a rota de abastecimento do Cáucaso. Contudo, pela primeira vez, a ofensiva alemã sofre uma derrota militar significativa. Os soviéticos tomam a iniciativa e contra-atacam com determinação. A África é agora completamente controlada pelas forças aliadas, que planejam um desembarque na Sicília. O novo governo italiano solicita um armistício, o que leva à invasão alemã. A URSS avança velozmente para o oeste, obrigando o exército alemão a concentrar-se nessa frente. Em 6 de junho de 1944, os aliados lançam um desembarque na Normandia. Seus exércitos avançam rapidamente, libertando Paris de suas correntes. No Ocidente e no Oriente, nações são libertadas ou mudam de lado. Com a vitória ao alcance das mãos, as potências aliadas anunciam a criação das Nações Unidas.
Os países que declararam guerra à Alemanha e ao Japão seriam admitidos em sua conferência de fundação. Isso desencadeia uma onda de declarações de guerra, mas sem grande impacto. Em 30 de abril, Hitler tira sua própria vida em seu bunker, pouco antes da chegada das tropas soviéticas. 8 dias depois, o país se rende, reconhecendo a derrota. Os Estados Unidos e a URSS unem forças para enfrentar o Império do Japão. Os soviéticos lançam uma invasão militar pela Manchúria, enquanto os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Em 15 de agosto, o Japão se rende, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Após 6 anos de conflito, o preço humano é assombroso, com pelo menos 60 milhões de vidas perdidas, a maioria delas civis. Numerosas cidades estão completamente devastadas. A Europa e a URSS submetem milhões de prisioneiros de guerra alemães a trabalhos forçados, e muitos deles encontram a morte nessas condições desumanas. A Alemanha e a Áustria são divididas entre as potências vitoriosas. A velha ordem das potências europeias emerge exausta e arruinada pela guerra. Os Estados Unidos e a URSS emergem como as superpotências globais. Apesar do papel da ONU, cujo objetivo é manter a paz e a segurança internacional, ambos os lados acabariam se envolvendo em confrontos em diversas partes do mundo.